Oi, bora de book tag? Meu nome é Maísa e como é tradicional aqui no BookTube, no mês de junho e no mês de julho, a gente para fazer uma reflexão sobre as melhores leituras do primeiro semestre. É a book tag do 50%, que se não me engano foi traduzida pelo Vitor lá do Geek Freak. Vou deixar essas informações todas aqui na caixa de descrição. São 15 perguntas que deveriam ser bem rápidas, mas a ideia é trazer apenas um livro para cada uma das perguntas, mas eu falhei miseravelmente e por conta disso eu vou falar muito mais dos meus sentimentos em relação a esses livros do que propriamente da história. E antes de começar, aqueles recadinhos básicos, se é a primeira vez por aqui, e se você gosta de livros, de listas de leituras, de leituras coletivas, se inscreva no canal, curta, compartilhe, me procure nas outras redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Twitter, e vamos falar bastante aí de livros. Bom, vamos às perguntas? A primeira delas é o melhor livro que eu li até agora. Trouxe A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, publicado pela Morro Branco. Eu já li toda a trilogia, eu fiquei muito encantada com essa história, uma ficção científica que pode ser um pouco densa, mas ela traz um mundo tão impressionante, uma construção de mundo tão grandiosa, que não dá para não trazer N.K. Jemisin. Adorei todos os 3 livros, todos os 3 estão aí entre as melhores leituras que eu fiz esse ano, então de cara eu já indico A Quinta Estação. Mas eu queria fazer uma menção honrosa para a Aurora Arde, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff, publicado pela editora Rocco. É o segundo livro da trilogia Ciclo Aurora e a gente tem aqui o nosso bando de desajustados salvando a galáxia. Um monte de confusão, um monte de correrias, de batalhas e um final que deixa a gente com o coração na mão, esperando ansiosamente pelo terceiro livro, que por enquanto ainda não tem sinal de aparecer por aqui. A segunda pergunta é a melhor continuação que eu li até agora. Primeiro eu trouxe Lendário, da Stephanie Garber, essa é uma edição da Novo Conceito, mas a editora Gutenberg já anunciou que vai trazer toda a trilogia, porque até então a gente não tinha o último livro em português. Eu gostei muito de Lendário porque ele amplia demais o mundo de Caraval e traz assim os mesmos personagens, mas a gente vai percebendo nuances e encarando alguns outros personagens que vão trazendo surpresas aí em novos livros. Gostei muito, ele não foi aquele livro de transição, ele trouxe essa ampliação desse mundo, por isso eu queria falar de Lendário, mas eu também queria trazer um livro que não é continuação, mas que é a finalização de uma trilogia, Uma Conjuração de Luz, da Victoria Schwab, o terceiro livro da trilogia de Um Tom Mais Escuro de Magia, publicado pela Record. Eu sei que muita gente fala que não gostou muito do segundo livro, que ele é bastante diferente, eu gostei, mas o terceiro ele traz uma pegada que tem mais a ver com o primeiro, vai fechar uma série de perguntas que a gente tinha até então, e eu acho que ela fechou assim com chave de ouro essa história, então fica aí como uma continuação, na verdade uma finalização, uma das melhores que eu li esse ano. Terceiro item, um lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li, mas quero muito. Bom, primeiro eu queria mostrar Era Uma Vez um Coração Partido, da Stephanie Garber. Essa aqui já é uma edição da Gutenberg, que vai trazer um personagem que vai aparecer em Lendário e que é bastante requisitado no último livro, que é Finale. Eu gosto muito desse personagem, ele é um personagem que é muito fácil a gente odiar e ao mesmo tempo a gente amar, e ele vai aparecer aqui. Eu ganhei esse livro de presente do Dia das Mães, ainda não consegui ler, mas está aí uma das metas que eu pretendo alcançar esse ano ainda. Também tem Império de Ouro, da S.A. Chakraborty, uma publicação da Morro Branco, o terceiro livro da trilogia Devabad, que começou com A Cidade de Bronze. É o terceiro livro, o maior deles, e eu tô muito curiosa, porque o primeiro livro ele traz aí uma narrativa, o segundo ele traz umas coisas diferentes, a gente tem um olhar diferenciado para alguns desses personagens. E tô curiosa para saber qual que vai ser o final que a autora vai dar para esses 3, porque são acima de tudo 3 narradores. Então esse também é um lançamento do primeiro semestre, mas eu quero muito ler outros 2 livros que eu ainda não tenho. O primeiro deles é Evermore, da Sarah Holland, também da Morro Branco, o segundo livro da duologia que começou com Everlast, e quero muito ler Cidade nas Nuvens, do Anthony Dare, uma publicação da Intrínseca. Eu já estava assim encantada por ele, eu lembro que eu li a sinopse, gostei bastante, é um calhamaço, e o Vitor lá do Geek Freak tem falado tanto desse livro que eu coloquei ele lá no alto dos meus livros desejados. Então são 2 livros que eu ainda não tenho, mas eu quero muito ler.
O quarto item é o livro mais aguardado do segundo semestre e a lista é imensa, eu tentei resumir. Então são A Casa no Mar Cerúleo, que foi lançado lá na Bienal de São Paulo, da Morro Branco, A Guerra da Papoula, da editora Intrínseca, que tá chegando, já chegou aí, já vi gente com ele em mãos. Gallant, da Victoria Schwab, publicação da Record, que tá vindo com um pin de pré-venda muito fofo. Dark Rise, da C.S. Pacat, também vem pela galera Record. E eu já li um primeiro livro dessa autora, que é a trilogia do Príncipe Cativo, adoro. E tô muito curiosa para ver o que ela vai trazer. A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood, publicação da editora Arqueiro. Já falei dele diversas vezes, meu casal finalmente vai se tornar real. E Gideon, a nona, Saga do Mundo Trancafiado, da Alta Novel, mas a lista realmente é muito maior que essa. Quinto item, o livro que mais me decepcionou esse ano, infelizmente, foi O Segredo do Oceano, da Natasha Bowen, uma publicação da editora Alt. O primeiro livro, se não me engano, de uma duologia. Aqui a gente tem uma promessa que para mim não se cumpriu. Então a ideia era trazer uma mitologia africana. Sinceramente, eu fiquei muito perdida. Então eu acho que a autora, ela teve muita dificuldade para trazer esses personagens e esses elementos, de tal forma que eu não consegui me relacionar com nenhum deles. Eu gostei muito da premissa, mas eu acho que a autora não soube conduzir, infelizmente. Sexto item, o livro que mais me surpreendeu. 2 livros para variar. Então o primeiro deles é Casa de Céu e Sopro, da Sarah J. Maas, publicação da galera Record. Eu sei que muita gente reclama que é um calhamaço, algumas coisas aqui poderiam se resolver mais rapidamente, mas mesmo quem não gostou desse livro não vai poder dizer que não ficou completamente surpreendido pelo último capítulo. Eu sei que a autora já tinha deixado pistas em alguns outros livros, mas eu fiquei surpreendida, realmente surpreendida e ansiosa pelos próximos livros da autora. Então, primeiro Casa de Céu e Sopro, e também fiquei muito surpresa por Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas, publicação da Arqueiro. É uma comédia romântica e engraçadíssima. Sei que muita gente não gostou da Lina, que é a nossa protagonista, mas o Aaron com certeza agradou todo mundo. Fiquei surpresa, gostei, me diverti, me encantei por esses personagens e tô curiosa aí por mais livros. Parece que a Arqueiro já anunciou que tem livro da Helena Armas chegando por aí. Sétimo item, novo autor favorito. Everina Maxwell, que escreveu Órbita de Inverno, publicado pela editora Suma, uma ficção científica em volume único, que tem uma pegada de romance, de suspense, LGBTQIA+, e eu gostei muito. Primeiro livro da autora, e ela já começa aí bem interessante. Muita gente tem elogiado essa história e eu gostei bastante, quero conhecer outros livros da autora. E eu também conheci esse semestre Shiran J. Zal, que escreveu Viúva de Ferro, o primeiro livro de uma duologia. Me surpreendi bastante com esse livro, é um dos favoritados também do semestre, e eu quero ler mais coisas escritas por ele. Então, fiquei encantada com a mitologia e é um final surpreendente, tô doida pra ler a continuação. Item 8, a minha quedinha por personagem fictício mais recente. O primeiro deles é o Aaron, de Uma Farsa de Amor na Espanha. Eu acho que ele é um personagem tão constante, tão fiel aos seus princípios, ao que ele acredita, ao que ele quer, tão respeitoso. E ainda por cima, tem uma sugestão aqui que ele parece com o Henry Cavill. Então, mais perfeito que isso, impossível. E o outro personagem, talvez pelas mesmas características, seja A Ponte Entre Reinos, da Danielle Jensen, publicado pela editora Seguinte, que é o Rei Arryn. E ele também é tão constante, com tanta vontade de acreditar, mesmo sabendo que poderia estar entrando numa armadilha, ele concedeu o benefício da dúvida. Então eu gosto muito desses dois personagens. E tem número 9, o personagem favorito mais recente. Primeiro, o Daryl, de Fúria Vermelha, da trilogia Fúria Vermelha. Eu sei que eu já comentei que eu não gostei tanto do primeiro livro, na verdade eu estava com altas expectativas, dei uma baixada, mas de qualquer maneira, mesmo em Fúria do Vermelho, o Daryl é impressionante, ele fica mais impressionante ainda em Filho Dourado, e já comecei a ler Estrela da Manhã, então realmente o Daryl entrou aí pra lista dos meus personagens favoritos. Além dele, tem o Jude e o Anton, de A Era da Escuridão, da Kate Rose Poole, publicado pela editora Suma. Esses dois personagens, eles crescem, são os dois personagens com os quais eu mais me relaciono nessa história. Eles são encantadores, são cativantes, são cheios de cicatrizes, mas são encantadores. Gosto muito desses dois personagens. E a última personagem que eu queria citar é a Christine, de Ligeiramente Perigosos,
da Mary Balogh, publicado pela Arqueiro. Eu só tenho um e-book, mas eu quero muito ter esse livro em mãos, porque a Christine é uma personagem tão solar. Ela é aquela que cai de um cavalo e morre de rir, que sai rolando pela grama e ri. Ela é muito feliz. Eu não sei se é meu lado sagitariano, que ri de qualquer coisa, né? O deboche é o meu segundo nome. Mas a Christine é muito isso. E ela tá feliz. Independentemente das coisas que estão acontecendo ali ao seu redor, ela prefere escolher o melhor lado. E tem 10, um livro que me fez chorar esse primeiro semestre. Eu não sou de ler livros que me fazem chorar. Já falei que o meu lado sagitariano gosta da alegria. Mas li 2 livros que me deixaram aí com os olhos cheios d'água. O primeiro dele, Os Imortalistas, da Chloe Benjamin, publicado pela HarperCollins. É uma história muito interessante porque ela me atraiu por uma pegada de realismo mágico, mas no final das contas eu gostei muito de acompanhar esses personagens que são irmãos e que vão se envolver aí com uma possibilidade de conhecer a data da sua morte. Gostei muito, chorei um pouco e chorei muito com Os Quatro Ventos, da Christine Hanna, publicado pela Arqueiro. Gente, esse livro é triste, esse livro é triste e esse livro é triste. Para compensar tanta tristeza, o livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre foi Como o Rei de Elfame Aprendeu a Odiar Histórias, da Holly Black, publicado pela Galera Record. Adorei reencontrar a Júde e o Cardan, foi uma delicinha. Nossa, eu quero ler muito mais histórias da Holly Black e ela já tá vindo aí com uma outra história que se passa nesse mundo de Elfame, né? Tô curiosíssima, que é justamente o irmão da Júde. Foi uma revelação bombástica, porque a gente já imaginou que essa história já tivesse se encerrado. Imagino que é da Júde e do Cardan, sim, mas tem muita coisa pra contar ainda desse universo e o que a Holly Black escrever, eu vou ler, com certeza. 12, melhor adaptação que eu assisti até agora. Bom, acho que 9 em cada 10 tem falado de Heartstopper, da Alice Oseman, publicado pela Seguinte e que está na Netflix encantando todo mundo. Foi uma HQ que revolucionou, não é à toa que várias outras editoras já estão com linhas e que vão trazer HQs aí também. Meu número favorito, que é o 13, minha resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo. O primeiro deles é de Império do Vampiro, do Jay Kristoff. Fiz a resenha desse livro lá pro blog Coisas de Mineira, então a resenha tá lá, vou deixar aqui o endereço na caixa de descrição. É um calhamaço que passou tão rápido e me deixou assim, imersa nessa história. Eu sei que não foi uma unanimidade, teve gente que falou que não gostou muito, mas eu adorei, gostei muito da resenha que eu fiz também. E além desse, eu também fiz uma resenha aqui pro YouTube de Órbita de Inverno. Vou deixar aqui nos cards, dá uma passadinha lá, gostei muito de fazer essa resenha. 14, o livro mais bonito que eu comprei, eu ganhei esse ano. O primeiro deles é O Nome da Rosa, do Humberto Eco, uma publicação da editora Record. Eu coloquei esse livro no meu projeto 50 antes dos 50 e ainda não tinha, mas esse semestre ele veio. E é uma edição que tá realmente muito caprichada. Eu acho que tá belíssimo. Uma folha de guarda linda também. Outro livro que eu comprei no primeiro semestre que eu acho belíssimo é O Último Ancestral, do Ale Santos, publicado pela HarperCollins. Olha que livro perfeito. Ele vem com corte colorido, ele vem com mapa e, se não me engano, tem algumas edições que esse mapa é um pôster. Mas é um livro belíssimo. E também a edição especial de colecionador de O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, publicado pela Arqueiro. A gente vai se encantando pela edição de colecionador enquanto o autor resolve se vai escrever ou não o último livro da trilogia. E o último item, qual livro eu preciso muito ler até o final do ano? Eu lancei no início do ano um vídeo com os 12 para 2022, então eu tenho que ler alguns livros daquela lista. Eu coloquei alguns livros no meu projeto 50 antes dos 50 para esse ano, porque eu estava bem atrasada, então preciso ler esses livros também. Coloquei algumas séries para terminar, e aí eu resolvi trazer 3 apenas para exemplificar tudo isso. Então o primeiro é Mistborn, O Herói das Eras, o terceiro livro da primeira era de Mistborn, do Brandon Sanderson, e inclusive teremos aí o lançamento aguardado de um livro pela editora Trama do autor. Também é outro livro que eu quero ler esse ano, mas esse daqui com certeza eu preciso finalizar esse ano, já coloquei em algumas metas futuras aí. Outro livro, esse aqui é do projeto 50 antes dos 50, é O Sol é para Todos, da Harper Lee, uma edição linda que eu ganhei da Cal, tá muito caprichada, uma edição comemorativa.
E, se não me engano, eu coloquei para ler no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Então, vou ler O Sol é para Todos. Esse eu já tenho data já definida e acertada. E outro livro que eu tenho muito que ler esse ano é Battle Royale, do Khoshun Takami, publicado pela editora Alt. Esse livro vai ter leitura coletiva no mês de agosto. Então, se você tá com esse livro parado, se foi a Bienal, pegou aquela promoção maravilhosa de R$25, bora ler Battle Royale no mês de agosto. É um calhamaço e calhamaços são ótimos para serem lidos em leituras coletivas, porque a gente vai dando aí aquele ânimo para todo mundo. São mais de 600 páginas, então em agosto com certeza tem a leitura de Battle Royale. E todos os outros livros das listas que eu coloquei aí como metas. Lembrando que também não é uma obrigação, mas eu quero muito fazer a leitura de todos esses livros. Alguns lançamentos do segundo semestre já começaram a chegar, então também tem que colocar aí nas minhas próximas listas de leitura. Enfim, livro para ler é o que não falta. Bom, então foi isso, espero que você tenha gostado. Foi uma correria imensa para mostrar tanto livro, agora é arrumar essa bagunça toda, mas eu queria falar dos meus sentimentos em relação a esses livros no primeiro semestre. Você já deve conhecer a tag de 50%, vou deixar as perguntas todas aqui na caixa de descrição. E se você tiver a curiosidade de responder, seja aqui no seu perfil do Instagram, no seu canal, me marca para eu poder ver, para a gente comparar as nossas impressões e as nossas leituras. Vou deixar o link de compra para alguns desses livros aqui na caixa de descrição, mas acima de tudo, se você quiser comprar qualquer um deles ou qualquer coisa lá no site da Amazon, tem o meu link geral, você não vai pagar nada mais por isso, mais uma porcentagem vem para o canal e isso ajuda bastante. Te agradeço a gentileza por ter me acompanhado até aqui, vou deixar algumas sugestões de vídeos para você assistir também. Te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!